com a próxima notícia, onde o Tribunal Superior Eleitoral vai retornar hoje o julgamento que pode cassar o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Vamos agora até a capital federal, em Brasília, com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, muito bom dia. Quer dizer então que o senador Jorge Seife tinha sido julgado, foi absolvido e agora vai ser julgado novamente? Traz pra gente aqui uma atualização, por favor. É isso mesmo, Marinho. O que aconteceu? Foi uma alegação, né? Uma ação que foi julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral lá de Santa Catarina, que rejeitou a alegação de suposto abuso econômico nas eleições de 2022. Houve recurso aqui ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse julgamento começou no dia 4 de abril, mas foi suspenso e vai ser retomado agora. E a alegação é a seguinte: as acusações que pesam contra o senador é de supostamente ter recebido recursos não contabilizados durante a campanha eleitoral, ter utilizado um helicóptero para fazer deslocamentos lá em Santa Catarina, ter utilizado também a estrutura material e pessoal das lojas Avan, que teriam supostamente trabalhado na campanha de Jorge Seife ao Senado por Santa Catarina. Há também uma acusação de suposto financiamento de propaganda eleitoral por sindicato, no caso, o Sindicato das Indústrias de Calçado, também lá de Santa Catarina. O Ministério Público defende a cassação do mandato do senador e defende também a realização de uma eleição suplementar para indicar o substituto. Jorge Seife já disse o seguinte: ele diz que tem sentimento profundo de que não há outro sentimento possível a não ser a manutenção do mandato dele, que a população de Santa Catarina lhe deu. Disse também que crê nas instituições. O empresário Luciano Hang, que é dono das lojas Avans, também já se defendeu. Disse que não cedeu aeronaves ou colaboradores para trabalhar na campanha eleitoral de Jorge Seife, por isso não haveria nenhuma irregularidade. Expectativa agora é de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, julgamento que está sendo aguardado com muita expectativa aqui em Brasília. É isso aí, Luciana, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, trazendo as atualizações sobre esse caso envolvendo o senador Jorge Seife. E, claro, acho que o mais responsável aqui é a atitude que todos nós temos que ter para qualquer um: presunção de inocência, devido processo legal, defesa ampla e direito ao contraditório sempre. Mas o fato é que a justiça vai ser conduzida da forma que ela tem que ser. Claro que isso já tem reflexos na política, né? Aí eu fico imaginando, Palumbo, diziam que quem bancava era o velho da lancha. Pelo visto, quem está bancando agora é o velho da van. É, isso aí. Não, mas eu não acho que ele tem que ser cassado, não. Eu acho que ele não deveria ser cassado por isso. Eu acredito que não tem a prova suficiente. Ele é um bom senador. Eu vejo isso muito mais como uma perseguição política e ideológica que qualquer outra coisa. O próprio empresário, todo mundo sabe aqui, isso é inegável. Ele foi perseguido, sim. Não adianta falar que não foi, porque foi. Então, eu acho que seria muita injustiça se ele perdesse o mandato por causa de uma decisão do TSE. Maravilha. Palumbo, e você, mano? Qual é a sua expectativa nessa sequência? Porque é realmente um integrante importante da tropa de choque bolsonarista no Senado Federal. Pois é, olha, primeiro, Santa Catarina sempre vai eleger alguém mais ligado à direita, né? Então, eu acho que não faz muito sentido a ideia de que se trata de uma caçada ideológica, porque quem entrar no lugar do Jorge Seife numa eventual eleição suplementar após uma eventual cassação, certamente seria do mesmo campo ideológico. Isso é algo, enfim, claro, né? É algo que eu acho que nem o mais otimista dos petistas acharia que o PT ganharia uma eleição suplementar para o Senado em Santa Catarina. Isso está fora de cogitação. O que a gente precisa saber é a análise factual. Houve ou não a utilização da estrutura das lojas Avan e, enfim, essas acusações que estão sendo feitas procedem ou não? É isso que a justiça precisa elucidar, porque a lei vale para todos. Se houve estrutura,
está errado, segundo a nossa lei hoje. Eu até acho que a gente devia discutir a participação empresarial nas eleições, porque eu acho que é parte da cidadania. As empresas, os empresários deveriam ter direito de participar e de doar para campanhas, inclusive com a estrutura das suas empresas. Essa é a minha opinião, mas não é o que está na lei hoje. Então, a justiça tem que atuar de acordo com a legislação. Sobre esse tema aqui que é acessório, vem junto, Pepe, você acha que é o caso de ter uma mudança na legislação brasileira sobre financiamento de campanha, algo que foi pacificado há pouco tempo, e o que está em lei no momento, claro, são esses valores faraônicos aí do fundão eleitoral, que também causa distorções no acesso a recursos? É uma discussão interessante, Marinho, e tem prós e contras os dois lados. É bom lembrar, por exemplo, que quando houve a Lava Jato, né, um dos pactos da sociedade, inclusive a sociedade toda era a favor de terminar com o financiamento privado de campanha, é fazer uma nova financiabilidade do sistema com o sistema público de campanha. Então foi um pacto social que teve por conta e por consequência da Lava Jato. Tudo bem que anos depois a gente pode rever esse pacto, né? E tudo tem prós e contras. Eu até concordo com o Mano que eu sou a favor, por exemplo, de liberar, né, empresários. Se bem que empresário está liberado, né? A pessoa pode doar na pessoa física. Pessoa né? física, sim. O empresário pode doar, tudo bem que tem um limite de teto na doação, 10%. mas pode doar. 10%. Mas no meu modo de entender, Marinho, eu sou muito a favor de você incentivar o financiamento individual daqueles pequenos empresários, ou aquelas pessoas físicas que profissional liberal que querem participar do pleito e não sabe como, e do que você voltar o sistema antigo, que teve por consequência um dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil teve, né? Então esse é um ponto interessante. Em relação ao SAFE, só para falar um ponto que eu acho interessante, até para finalizar o que eu vou falar, para não me alongar muito, realmente, né, o SAFE, ele tem um precedente no Tribunal Superior Eleitoral por conta do prefeito de Brusque, que foi realmente cancelado, anulado a sua candidatura, né? E por conta da mesma justificativa, né? Que supostamente o empresário da Van teria financiado, doado inclusive a sua aeronave para a campanha dele. No caso do SAFE, isso não está claro nos autos. É bom lembrar que a defesa do SAFE, de forma clara e a todo momento, fala que nos autos tem nenhuma prova mostrando que o SAFE teria utilizado da estrutura da empresa da Van para a sua campanha. E só um ponto para finalizar de fato agora, só colocando um ponto no Mano, é o seguinte, eu concordo com você que vai ganhar a direita em Santa Catarina, mas um senador ativo como Jorge Seife, né, você consegue ressoar a narrativa de parte da população de que a instituição está fechando contra a oposição, porque o Seife é um senador atuante. E o Luciano Hang, nessa situação, Jesse Peixoto, qual é a sua expectativa de como ele foi realmente envolvido e qual a repercussão que pode ter, olhando adiante, esse caso a nível político para o senador Jorge Seife? Então, acho que o Luciano, a realidade é que ele está se afastando cada vez mais da política, ele viu isso ressoar nos negócios dele, então acho que isso passa uma mensagem até de desengajamento por parte de muitos empresários hoje. Claro, cada caso é um caso, mas isso não é bom para a nossa democracia, esse afastamento da política. Pode ser empresário, pode ser sindicato que for, sabe? Mas é importante que as pessoas engajem. No caso do SAFE, aí eu tendo a discordar do meu amigo Mano aqui, eu acho que existe um quê ideológico muito alto em como esses casos estão sendo tratados, e a mensagem que isso passa, eu acho que vai além de o senador de Santa Catarina vai ser de direita. Fiquem quietos, não falem muito, porque senão o mandato vai embora. Isso não tem acontecido só com ele, infelizmente isso tem acontecido como o caso do deputado federal Deltan Dallagnol, como também o próprio caso aí de chance de cassação do senador também do Sul, o senador Sérgio Moro. Então, eu acho que a maior questão aqui é se o Supremo Tribunal, no caso eleitoral, se o TSE, ele poderia julgar antes. Na lei, diz que eles têm até 20 dias antes do pleito para uma decisão final. Como no Brasil a morosidade da justiça é enorme, normalmente isso não é cumprido. Então isso é passado para depois que a eleição aconteceu e para depois, principalmente, que aquele voto já está consolidado. O que eu acho que é um problema para a nossa democracia. Então vamos fazer uma pressão aí para que todos esses casos sejam julgados até 20 dias antes mesmo. Porque senão a gente tem uma fraude na nossa lógica eleitoral. O cidadão vai lá, vota, acredita que aquele candidato está elegível, que está tudo certo, e depois ele tem essa decisão reavaliada, a gente tem um novo gasto com uma eleição suplementar, a gente tem um problema de desconfiança, a gente acrescenta desconfiança no sistema eleitoral. Então, por conta disso, talvez a melhor solução para todos esses casos, para as avaliações, para
tudo. É o que está na lei. Vamos fechar essas avaliações eleitorais até 20 dias antes. Não depois que a eleição acabou, meses, anos que essa eleição acabou. Porque senão a gente fragiliza muito. A pessoa que votou no SAFE, vamos supor que ele perca o mandato, ela vai se sentir revoltada, ela não vai entender. Ainda que houvessem as provas que, como bem elaboraram aqui, não estão sendo encontradas, ela vai se sentir desacreditada. Então, acho que é uma perda para o nosso sistema democrático. Mano Ferreira, tem uma frase do saudoso cronista Milor Fernandes, que ele disse sempre, né, que quando uma ideologia, e nesse caso eu permito expandir um pouco aqui, uma ideia ou uma tendência fica bem velhinha, mas bem velhinha, ela vem morar no Brasil. A gente vê essa situação nos Estados Unidos e toda a persecução penal em torno do Donald Trump, tentando evitar que ele seja candidato já nesse apagar das luzes antes das convenções partidárias, que aí sim vão chancelar o nome dos dois candidatos que, para todos os efeitos, ao que tudo indica, serão de fato Trump versus Biden a revanche. A gente vê isso, esse clima de persecução, de realmente instrumentalização do judiciário para tentar alvejar os seus oponentes políticos acontecendo também aqui no Brasil. É impossível quem é simpatizante dos alvos não terem essa conclusão. Como é que você vê isso? O que tem de fato e sentimento, opinião e fato nessa questão? Olha, o que tem de fato, como disse a Jazz, é que nós estamos fazendo julgamento fora do momento adequado, né? Porque uma situação como essa, que é uma irregularidade de campanha, deveria ser julgado durante a campanha. Porque é muito importante que o eleitor sinta que na democracia o seu voto é soberano. Quando a decisão sobre uma irregularidade de campanha vem após a eleição, mas após mais de um ano da eleição, né? Você gera um sentimento de revolta por parte do eleitor. Então, esse atraso institucional alimenta a narrativa e a sensação de perseguição. E isso é um problema que as instituições precisam levar em conta, independentemente do mérito, porque, como eu disse, talvez o mérito factual a gente precisa analisar. Eu não sei se houve ou não a utilização ilegal da estrutura das empresas na campanha do senador Jorge Seife. E o fato que precisa ser apurado tem que estar acima das situações. Mas o processo, né, o timing do julgamento é essencial para a gente não alimentar esse tipo de desconfiança em relação às instituições. A lei tem que ser igual para todos e o voto tem que ser soberano. Palumbo, a gente tem ouvido também, já no bojo, na esteira dessa discussão mais ampla, a gente viu mencionado a situação americana, Donald Trump, Sérgio Moro aqui mais próximo de nós. A gente vê também uma tese começando a ser circulada em alguns guetos mais ideológicos, dizendo que talvez o Bolsonaro possa eventualmente se tornar elegível até 2026, com alguma forcinha nos bastidores do atual governo para poder voltar a reforçar a polarização. Você acha que isso é uma tese que se sustenta ou é conspiração? Eu tenho ouvido isso lá em Brasília, sim, e tem que concordar com o PP, né? Tem deputados e deputadas, senadores e senadores. Quando você tira um senador extremamente combatente, que fala, que luta pelos ideais pelos quais ele foi eleito, é muito diferente. Lá em Brasília tem um monte de deputado que se elegeu na base do conservadorismo, usando a imagem do ex-presidente, e depois, inclusive da área de segurança pública, e depois vota 70 e poucos % a favor do governo. Ou seja, para os eleitores dele, isso é uma traição. Então, dependendo de quem entre, pode ser que não faça o mesmo trabalho do senador Jorge Seife. E como eu diria Leonel Brizola, né? Acho que essa frase é atribuída a ele. A política ama a traição, mas odeia o traidor. Exato. Né? E repele o traidor. Então, Pepe, sua opinião sobre todos esses casos aí que foram mencionados e sua expectativa de um desfecho, seja para qual lado for? Eu acho que o SAFE vai ganhar essa votação, esse julgamento no TSE. Pelo que eu vi nos autos, né, dei uma passada por cima, eu acho que ele tem realmente direito de continuar com o mandato, porque o caso dele é muito diferente do caso utilizado com o precedente. Eu só queria colocar um novo ângulo aqui, Marinho, que eu acho importante, claro, né, que é o prazo da justiça. Né? Qual que seria o prazo ideal do processo na justiça, de você fazer justiça de fato? Será que você correr com o processo durante 1 mês, 2 meses, para julgar e decidir já antes da pessoa pegar o mandato? Ou será que isso tem um tempo? Isso tem um prazo de colher provas, tem um prazo de ouvir pessoas, não é? Então, é impressionante que a justiça às vezes demora, mas às vezes demora de forma suficiente para dar um resultado efetivo à população. Eu não quero que a justiça corra e tenha um julgamento injusto sobre alguma situação. Eu prefiro que ela demore, tenha o tempo dela
para poder, de fato, decidir sobre um assunto. Mas só ficar tomando chazinho, cafezinho. Enquanto isso você vai calando o parlamentar. Fica quieto aí, senão eu vou te ferrar aqui. Mas claro que também 1 ano e meio, 2 anos para julgar um caso desse, né? Realmente eu acho que é muito. Mas não dá para você querer julgar também em semanas. É bom lembrar que a eleição acaba em outubro, né? A eleição acaba em outubro e a pessoa pega o mandato dela em janeiro, né? Ou seja, em 2 meses não dá para você decidir nada. Então, praticamente, esse argumento da Jéssica e do Mano dizendo que seria bom julgar isso antes do mandato é algo irreal, que não vai acontecer na prática. Primeiro, porque não tem estrutura para isso, e segundo, que de fato a justiça não consegue ter uma decisão justa, fundamentada, em 2 meses, 1 mês. Não, detalhe. Mas de fato que é um recurso muito usado, seja lá para qual lado for, né? Protelar, adiar, obstruir.